aqui no CREA, buscando que todos sejam abrangidos, tá? Então, desejar uma boa tarde a todos, um bom evento e, mais uma vez, nos colocando à disposição de vocês. Agora, nesse momento, eu vou passar para o nosso gerente técnico, o Jason, que vai falar com vocês. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, presidente. Bom, boa tarde a todos. Quero dar as boas-vindas aos senhores no nosso treinamento de RT. Meu nome é Jason, sou gerente do departamento técnico aqui do CREA Mato Grosso do Sul. Quero deixar claro para vocês que esse treinamento é um pedido de bastante profissionais, embora o preenchimento de RT ele seja uma atividade rotineira e muitos profissionais eles têm certa dificuldade. O treinamento de hoje ele tem um foco assim, não é uma atividade específica, não é uma profissão específica, não é da agronomia ou da engenharia, não é específico. Por quê? Porque o procedimento é igual para todos. Então, as atividades a serem preenchidas que são peculiares de cada um, mas o preenchimento propriamente dito de uma RT ele é igual para todos. Então, esse treinamento ele serve para todos. O treinamento vai ser ministrado pela gerente do departamento de atendimento, a Eliane. A Eliane é muito competente nessa parte, né, de registro de RT e a parte toda de atendimento. Eu vou ficar aqui junto ao treinamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem ir mandando no chat. Eu já vou respondendo ali em tempo real para vocês. E enquanto isso, a Eliane vai falando dos procedimentos. O treinamento vai ser muito legal, que vai bem intuitivo, em relação ao nosso, desde o acesso ao sistema, para vocês entenderem o porquê. Alguns profissionais com maior experiência aí, lembro que nós tínhamos antes uma outra sistemática de preenchimento de RT. Desde o ano de 2009, nós temos em vigência uma resolução, que é a Resolução 1025, ela traz todos os procedimentos referentes a RT, registro de RT e acervo técnico, e que os CREAs eles tinham um prazo para implementar todas essas situações previstas nessa resolução 1025. E o CREA Mato Grosso do Sul, de 2015 para cá, a gente veio implementando, né? Se vocês se lembram, a gente veio num processo contínuo de alterações na nossa sistemática de RT, até por fim, hoje nós estamos praticamente completos em relação ao atendimento à resolução 1025. Hoje, o nosso Conselho Federal ele criou uma plataforma de recepção dessas RTs. Então, todas as RTs que vocês registram, que nós profissionais registramos, essas RTs são encaminhadas para o CONFEA. Então, ao passo que, nos próximos anos aí, o sistema de emissão de RT ele vai ser um só para o Brasil inteiro. Então, é importante vocês aprenderem a respeito disso, é importante vocês saberem a diferenciação de cada um dos itens da RT, o que é a TOS, que é a nossa tabela de obras e serviços, quais são os tipos de RT, diferenciar RT de obra e serviço, RT de carga e função, múltipla mensal, coautoria, corresponsabilidade, diferenciar tipo de atividade, tá? Nível, atividade, obra ou serviço, quantidade. Então, tudo isso a Eliane vai falar para vocês, de modo que isso se torne muito fácil para vocês preencherem uma RT. Lembrando que preenchimento da RT ele é uma coisa muito simples, né? É justamente o que eu disse, um preenchimento. Mais importante que isso, a responsabilidade que está atrelada a uma RT. Então, lembre-se que tudo que vocês coloquem numa RT, vocês são responsáveis por aquelas informações e são responsáveis por aquelas atividades. Tá? Então, não é só preencher uma RT, não é só recolher uma RT. Então, tudo que vem agregado a um documento, que é a nossa RT, são responsabilidade de vocês. Então, eu vou passar para a Eliane, vou ficar aqui logado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem encaminhar aqui no chat que eu já vou respondendo. Ok? Um grande abraço, aproveitem o treinamento. Esse é um dos primeiros aqui que a gente está fazendo em relação a isso. A gente vai conduzir outros, a nossa meta é fazer treinamentos específicos, né, para cada atividade, tá? Então, aí sim vai ser treinamentos específicos, focados para determinados profissionais, né? Por exemplo, profissionais da área da construção civil, profissionais da área de agronomia, profissionais que atuam na área de segurança do trabalho, profissionais da área ambiental.
Então, a nossa meta é a gente criar um cronograma que isso aconteça de forma bem contínua, para a gente poder deixar todo mundo no mesmo nível de conhecimento, tá bom? Então, vou passar a palavra para a Eliane aqui, para ela já dar continuidade. Espero que vocês aproveitem. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar online aqui, tá bom? Um abraço a todos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Eliane, eu estou como gerente do Departamento de Atendimento e Registro do CREA. Nós vamos iniciar o nosso treinamento de preenchimento de RT. Ele vai ser, como o Jason falou, hoje ele vai ser mais amplo, mais focado para todas as áreas, tá? Nós vamos enfatizar mais a TOS, mais os tipos de RT, as tipificações, tá? Então, nós vamos iniciar o nosso treinamento. Apareceu aí? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui uns tópicos para a gente estar falando aqui sobre o que é a RT. Sobre o que é a RT, ela é instituída pela Lei 6.496, é um instrumento que define para os efeitos legais e os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia. Lembrando que a gente vai mandar o material para vocês, a gente vai estar encaminhando no e-mail de vocês esse material que será utilizado no treinamento, tá bom? Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de serviço relativo às profissões abrangidas do sistema CONFIA-CREA fica sujeito ao registro de RT, no CREA em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade, tá? Só uma abertura para vocês. Aqui fala sobre os profissionais, quando executam, ficam sujeitos ao registro das ARTs, conforme a legislação. Fala também que traz informações úteis aos profissionais e para a sociedade, para o contratante, e ainda também auxilia a verificação do efetivo exercício profissional e da execução das atividades técnicas. Ainda sobre os benefícios da RT, vale destacar que esse documento indica para a sociedade os responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de qualquer serviços de profissionais referente à área tecnológica, assim como características do serviço contratado. Para vocês terem uma ideia da importância da RT, da importância do preenchimento dela, não só para o profissional, mas para o contratante e para a sociedade. A RT também, para o consumidor, a RT serve como instrumento de defesa para que formalize o compromisso do profissional com a qualidade dos serviços prestados. Em casos de sinistros, também identifica individualmente os responsáveis, auxiliando na confrontação das responsabilidades junto ao poder público. Isso explica por que em serviços que envolvam trabalho em equipe, multidisciplinares ou na mesma modalidade, cada profissional deve registrar individualmente a sua RT como responsável, coautor, corresponsável em sua área de atuação. Aí nós vamos estar falando daqui a pouco sobre cada tipo de responsabilidade nas RTs. Então, isso é para vocês terem uma noção da importância da RT, tanto para vocês, como para a sociedade, como para o seu contratante. E se eu não registrar a RT? A falta da RT sujeitará o profissional ou a empresa à multa, tá? Então, é importante o preenchimento para você, para o seu contratante, e se não registrar, nós tem a questão da falta do registro, vai implicar numa multa. Então, o valor da RT sempre é menor, tá? Vamos preencher a RT. Então, vamos falar agora algumas peculiaridades sobre o registro da RT, que tem muitas perguntas que ligam, há muitas ligações no WhatsApp, perguntando sobre algumas coisas que eu vou estar passando para vocês. Quando a RT está considerada registrada, primeiro você faz o cadastro dessa RT no portal, depois você faz o devido recolhimento do valor correspondente, e quando o banco encaminha para nós um arquivo retorno bancário que nós falamos,
que vem para o sistema, a RT ela fica ativa. Nesse momento, a RT é considerada registrada, ok? O prazo de pagamento para as RTs, depois que você faz o preenchimento, o cadastro lá no portal, são de 10 dias para pessoas físicas ou jurídicas, de direito privado, e de 30 dias para pessoas jurídicas de direito público. Lembrando que esse vencimento é de acordo com a 1025, a resolução 1025 do CONF. Então, nós temos que seguir tudo relacionado à RT, nós temos que seguir esse manual que tem na resolução 1025 do CONF, tá? Para passar para vocês, que muitos perguntam, por que só 10 dias? É que é uma determinação em resolução e nós temos que seguir, porque nós somos auditados pelo CONF, então nós temos que seguir as resoluções determinadas pelo Conselho Federal. Em que momento que essa RT deve ser registrada? Sempre no início da obra ou serviço, sempre, tá? Em alguns casos de obra pública, a RT pode ser registrada em até 10 dias após a liberação da ordem de serviço, tá? Mas sempre no início da obra. Iniciou, já registra a RT. Até porque tem a opção da registro da RT posteriori, mas ela é um caminho mais complicado, um caminho que demora mais e tem uma taxa de análise. Então, acaba ficando mais pesado ao profissional. Então, sempre no início, recolher a RT, tá? Nós vamos falar agora sobre os tipos de ART, tá? Temos a RT de cargo e função, que é o tipo de ART relativa ao vínculo com pessoa jurídica para o desempenho de cargo ou função técnica, de acordo com o artigo 43 da Resolução 1025 do CONF. Então, a RT de cargo e função nada mais é para desempenho de cargo ou função técnica em uma pessoa jurídica. Não se faz RT de cargo e função para registrar um serviço ou uma obra. Não. A RT de cargo e função especificamente para cargo ou função técnica dentro de uma empresa ou de um órgão público, tá bom? Múltipla mensal. A RT múltipla mensal ou RT de obra ou serviço de rotina é específica para vários contratos referente à execução de obras ou à prestação de serviços em determinado período, conforme o artigo 34 também da Resolução 1025. A Resolução 1025 é aqui, nos dá todo o parâmetro de todos os tipos de RT, de especificações, tudo sobre RT. A Resolução 1025, ela regulamenta, tá? A RT múltipla, ela deve ser registrada até o 10º dia útil do mês subsequente à execução da obra ou prestação de serviço de rotina. Ou seja, você vai preenchendo ela durante o mês, aí até o 10º dia do outro mês, você tem que finalizar a sua RT de múltipla mensal. Nem todos os serviços são contemplados na múltipla mensal. Nós temos a decisão normativa do CONF 113, que traz a relação desses serviços que podem ser executados através da múltipla mensal. Eu vou estar mostrando para vocês mais para frente um local onde está determinado todas essas atividades para ficar fácil para vocês visualizarem, tá? Então, é só alguns serviços que foram determinados pela decisão normativa do CONF. E temos, finalmente, o tipo de RT de obra ou serviço, que é a RT relativa à execução de obra ou prestação de serviços. Poderá ser emitida conforme o artigo 28 também da Resolução 1025. Tá? Então, são esses 3 tipos de RT, a de cargo e função, para desempenho de cargo ou função técnica em uma empresa ou órgão público, a múltipla, que é para serviços repetitivos, de rotina, e só alguns, conforme determinados pelo CONF, e de obra para todo tipo de obra e serviço. Porque toda vez que você vai começar a preencher a RT, o sistema vai te perguntar qual o tipo de RT que você vai estar preenchendo. Aí, na hora que nós vamos pegar uma RT para fazer, vamos simular uma RT aqui, vai ficar mais fácil a visualização. Forma de registro de RT. Nós temos a RT inicial, que é quando o profissional vai iniciar o serviço, faz a RT inicial, que é a primeira ou a única ART,
A primeira é a única anotação de responsabilidade técnica do profissional. Temos a complementar, tá? A complementar se dá quando há aditivo de contrato. Vai mudar a atividade, vai ampliar a atividade, vai ampliar o valor do contrato, vai ampliar o objeto, vai ampliar o prazo, se registra uma RT complementar. A complementar ela é específica para aditivos de contrato, tá? Muitas vezes preenchem a RT complementar e não sendo de aditivo, tá? Às vezes uma substituição resolveria, tá? A complementar não, é para quando a ampliação daquele contrato. Houve o contrato, vai ser modificado para aumentar o prazo, o valor ou o objeto, é uma RT complementar, tá? A substituição é quando há algum erro na RT, tá? Houve qualquer tipo de erro na RT, eu coloquei execução e esqueci de colocar referente ao projeto. Você pode substituir e adicionar o projeto. Na hora eu coloquei lote, quadra, mas eu queria complementar com um número, ou algo assim, porque eu tenho também um número. Pode substituir. O que nós estamos orientando é o seguinte: de acordo com a decisão plenária do CREA-MS 131, a substituição ela pode ser feita uma única vez, se não alterar o contratante nem o endereço da obra ou serviço. A partir da segunda alteração, ela vai vir para aprovação de um funcionário do CREA, tá? Então, ela passa por um servidor do CREA na segunda substituição para verificação se vai ser aprovado ou não, tá? Porque a decisão deixou claro que, no caso de mudança de atividade, tem, às vezes, algumas substituições que muda contratante, muda local, muda totalmente a especificação da RT. E, nesses casos, a gente indefere. A gente só vai deferir quando a gente verificar e entender que realmente ocorreu um erro no preenchimento da RT. Mas também, quando indefere, o profissional, às vezes, pode entrar em contato com a gente, através de e-mail, a gente pode resolver e está deferindo essa RT, essa substituição, quando é esclarecido por parte do profissional o motivo da substituição. Certo? Então, a substituição é só por erro de preenchimento, tá? Sem descaracterizar totalmente o serviço descrito na RT anterior. Essas são as formas de ART, tá? As formas do registro de ART. Nós temos o tipo de participação, que esse já é dentro da RT na hora do preenchimento, tá? Tá tudo isso que eu estou passando para vocês, tudo está estipulado de acordo com a resolução 1025 do CONF. Tudo determinado lá, se vocês quiserem dar uma olhada também depois, dar uma lida, é importante. Os tipos de participação, nós temos o coautor, que é quando indica a atividade técnica caracterizada como intelectual, como um projeto, tá? Nós temos a coautoria vinculada, quando alguém vai fazer um projeto e se uma outra pessoa for vincular na sua, aí ele vai fazer coautoria vinculada. O coautor sempre vai ser a RT como se fosse a RT principal e a coautoria vinculada vai ser vinculada na sua ART. Essas duas é para projeto. A corresponsabilidade é quando você vai fazer uma RT caracterizada como executiva e objeto de contrato único. Você vai fazer uma RT de uma execução e tem outros profissionais, ou até você mesmo, que precisa depois fazer uma complementar, você marca como corresponsabilidade. A corresponsabilidade vinculada é a mesma coisa de coautor, só que aqui é na responsabilidade, como execução. Eu vou fazer uma RT de uma execução de um prédio, vamos colocar assim. E alguém vai fazer junto comigo, um outro engenheiro. A minha empresa tem 2, 3 engenheiros. Aí esses outros vão vincular na minha como corresponsabilidade vinculada. O de equipe indica diversas atividades complementares multidisciplinares. Eu tenho engenheiro civil, vai ter um eletricista, vai ter um mecânico, vai ter um agrônomo, como já aconteceu de obras grandes,
Um exemplo que a gente sempre passa é o aquário, que envolveu multidisciplinares, então eles fizeram uma RT de equipe, e a pessoa principal faz a de equipe, e os outros vai fazendo equipe vincular, tá? A individual indica que a atividade é objeto de contrato e é desenvolvida por um único profissional. Uma coisa que a gente sempre orienta aqui na individual, se você estiver fazendo para pessoa física, você utiliza a individual, mas geralmente quando você vai fazer para um órgão público ou para uma pessoa jurídica de direito privado, e que às vezes pode acontecer de demandar de você ter que fazer uma complementar por conta de alteração do prazo, algo nesse sentido, aí a gente sempre orienta você estar usando ou responsabilidade ou coautor, porque na hora de fazer a complementar, fica mais fácil, tá? Porque se você faz individual, você não consegue fazer uma complementar. Ok? Você fez uma individual, você não consegue complementar. Então, nós sempre orientamos, quando eu fizer individual, mais é para a pessoa, quando você fizer para o seu contratante pessoa física, quando for pessoa jurídica, de direito público ou privado, a gente sempre orienta a usar ou corresponsabilidade ou coautor. Se for projeto, se for só projeto, coautor. Se for na área de executiva, você já coloca corresponsabilidade, tá? Espero que tenha ficado claro. O coautor é o principal do projeto. A vinculada é para um outro profissional que vai vincular uma RT na sua, referente a projeto também. A corresponsabilidade é quando é a principal, e a corresponsabilidade vinculada é alguém que vai vincular na sua RT, tá? Ou, no caso das vinculadas, também pode acontecer da complementar. Temos a equipe e a equipe vinculada, que é multidisciplinar. Individual, quando for só um profissional, e quando for pessoa física, a gente sempre está orientando. Na hora que eu for preenchendo a RT, vai ficar bem claro para vocês. A atividade técnica, só uma passada na atividade técnica para vocês, que são o que demanda muitas ligações, são a parte de atividade técnica, que é o passo 5 da RT. Tem um nível de atuação determinado pelo CONF, que identifica o nível de responsabilidade sobre a atividade a ser desenvolvida. A atividade identifica a atividade a ser desenvolvida. A obra / serviço identifica a obra ou serviço objeto do contrato. Quando não é encontrado a mesma especificação que você está procurando, você pode estar adicionando um item semelhante ao que você está procurando. Nós vamos entrar numa tabela, vou estar mostrando para vocês, aí vai ficar bem claro mais para todos. O complemento identifica um complemento da obra ou serviço. A unidade é a medida da parcela da obra ou serviço a ser executado, a unidade, e a quantidade, metros quadrados, quantidade pode ser unidade, metro cúbico, certo? Aí a quantidade é a quantidade que você está executando ou está fazendo o projeto, a quantidade lá do seu empreendimento, tá? Aqui eu coloquei o nosso canal de atendimento para vocês, nós estamos à disposição pelo 0800, pelo chat, e nós temos também o WhatsApp para facilitar para vocês, tá? Agora eu vou estar mostrando, para vocês, lá no site, aqui no site, nós temos na parte de serviços, ART, vou abrir aqui, manual de preenchimento. Muitos não sabem, mas aqui nós temos um manual de preenchimento. Às vezes, na hora da dúvida, vocês podem estar entrando aqui no manual, ele tem um passo a passo de como preencher as ARTs, tá? Para ficar mais fácil para vocês. Se na hora do preenchimento também tiver dúvida na hora do preenchimento, nós temos chat aqui, ó, na parte de baixo, do lado direito, fale conosco. Você pode estar acionando o nosso servidor na hora do preenchimento da RT, ele pode estar tirando a dúvida para vocês.
O bom aqui do chat é que vocês podem printar a tela, fica mais fácil da gente saber o que está acontecendo no momento do seu preenchimento da sua RT, tá? E, então, aqui era isso que eu queria passar para vocês, sobre os manuais que estão à sua disposição aqui, tá? Na parte de baixo tem todos os nossos canais de atendimento, tá? Aí nós vamos entrar no site, no portal agora, que entra aqui por cima, aqui na parte de cima, tá? Em qualquer um desses, ART, RA, anuidade, qualquer um ele entra no nosso portal. Eu vou estar entrando aqui. Opa, errei aqui. Pronto, nós estamos dentro do nosso portal, vocês já conhecem. Nós vamos focar mais no preenchimento de RT. Eu entrei aqui na minha senha só para mostrar uma coisa para vocês aqui, uma novidade dentro do nosso portal. Aqui dentro no portal tem uma área chamada procedimentos e manuais, ok? Nessa área de procedimentos e manuais, a gente disponibilizou uma tabela de obras e serviços para preenchimento de RT. Ela está aqui, ó. Quando você clicar, o sistema vai, o seu próprio computador, ele vai estar baixando essa tabela para vocês terem acesso. Aí vou estar abrindo aqui a tabela. Tá aparecendo aí a tabela? E agora? Deixa eu tentar espelhá-la aqui, só um minutinho. Não vou conseguir espelhar. Deixa eu tentar espelhar aqui para vocês. É você, Eliane. Pronto, conseguimos. Aí, quando você entra lá no seu portal, na parte de procedimentos e manuais, vai ficar disponível para vocês essa tabela, que ficou muito melhor para a visualização de vocês. É bom sempre ter ela aberta quando for preencher uma RT. Aí, aqui na parte de baixo, ó, ela vai vir para vocês em Excel, né? Temos a parte do nível, a parte da atividade, a parte de obra, o serviço, a parte da unidade e a múltipla, a RT múltipla, tá? Vamos começar pelo nível, para eu mostrar para vocês, para a hora que a gente for para a RT fica mais fácil. Os níveis são esses que aparecem aí, tá? O nível, geralmente, complementa a atividade, tá? Aí, nos níveis, nós temos aqui assessoria em BIM, assistência, concepção, condução de equipe. Nós temos aqui 23 itens de nível. E do lado, nós temos a descrição do que é esse nível, de acordo com a resolução do CONF também, tá?
o que é a descrição para assessoria, o que é uma descrição para assistência, o que é a descrição para condução, para coordenação, para direção de obra. Então, alguns têm, outros não, mas a maioria na resolução traz a descrição do tipo de nível, então aí nós colocamos aqui para facilitar para vocês, porque muitas vezes as pessoas se confundiam entre um ou outro nível, tá? A atividade, nós temos mais atividades. Ó, na atividade, nós temos 85 atividades. E também a mesma coisa, aqui do lado, nós colocamos a descrição que veio em resolução para nós. Então, nós colocamos aqui para facilitar para vocês também, tá? O que é uma análise, o que é dito sobre um anteprojeto, sobre assessoria. Aí, um exemplo para vocês. Vamos supor que vocês, a atividade de vocês vai ser laudo. O nível, geralmente, vai ser elaboração, tá? Tem aqui, elaboração. Elaboração. O nível vai ser elaboração e a atividade de você, sua, vai ser laudo. Só para vocês saberem que um complementa o outro, tá? O nível e atividade. A parte de obra e serviço é mais complicado e é o que a gente sempre relata aos profissionais. Ela vem de acordo com a resolução do CONFEA. O CONFEA determinou para nós essas atividades, então não são essas atividades e nós temos que se enquadrar nelas. Tem alguns casos que não tem exatamente o que você vai precisar, mas tem algo semelhante, tá? E nós também contamos com outros campos na RT, que eu vou estar mostrando para vocês, que vocês podem fazer uma pequena complementação escrita de acordo com o que você colocar no seu objeto, na sua obra / serviço, tá? Então, nós temos aqui mais, acho que é 2.900 itens. Aí nós temos o grupo, subgrupo, a obra / serviço e o complemento. Nem todos têm complemento, tá? Aí nós temos os grupos aí, ó, vocês vão ter acesso a essa tabela a qualquer tempo que vocês precisarem, vai estar lá no portal agora. Ah, eu entrei em outro computador, não tá, estava no meu computador. Entre no outro, pode baixar na hora, você vai ter acesso à sua tabela, tá? Aí tem todos os grupos aí, tá? Você pode consultar, dando um Ctrl L, você pode estar consultando, ah, eu quero alguma coisa com a palavra... Vamos colocar aqui, vamos supor, edifica, só para... Aí ele vai e ele busca todas as palavras para vocês. Então, fica muito mais fácil você estar pesquisando por aqui, tá? Então, nós disponibilizamos ali dentro do portal, na parte de procedimentos e manuais. Os manuais para preenchimento de RT, até semana que vem, também vão estar dentro daqueles procedimentos e manuais, à disposição de vocês. As unidades que constam também de acordo com a determinação do CONFEA, tá? Tem aqui todas as unidades, tonelada, unidade, voos, todo tipo de unidade descrita pelo CONFEA está dentro aqui dessa tabela. A múltipla, o último aqui é referente à múltipla mensal. E aqui está os serviços estipulados pelaquela decisão normativa do CONFEA, a 113, que eu falei para vocês. São esses os serviços que você pode fazer através da múltipla mensal. Que você começa a preencher vamos supor, no dia 12, dia 13, vai preenchendo até o 10º dia do mês subsequente. Aí você finaliza a sua RT, vai gerar o boleto e você efetua o pagamento. Ela é múltipla mensal por isso. Você vai fazer... Geralmente são empresas que fazem serviços repetitivos na mesma área, tá? Tipo uma empresa que faz... Vamos colocar aqui equipamentos, dispositivos
dispositivos e componentes eletrônicos aqui, instalação. Uma empresa que faz várias instalações por mês em diversos residências, comércios. Então, por isso, ela é contemplada aqui. Aí o profissional de uma empresa, referente a alguma empresa, que faz serviços repetitivos dessa área, vai tá preenchendo a RT ao longo do mês, finalizando ela no 10º dia do mês subsequente, tá? Então, essas são as atividades que você pode fazer como RT múltipla de serviços repetitivos, rotineiros, tá? Serviço de rotina. Então, essa é a TOS que nós disponibilizamos para vocês ali no portal, para ficar mais fácil, tá? Aí eu vou mostrar o sistema novamente, para a gente estar vendo um outro ponto dentro do sistema. Aqui dentro, em ART, nós temos também uma tabela de equivalência. Alguns devem se lembrar que há pouco tempo, foi em dezembro, o CONFIA determinou que nós utilizássemos essa nova tabela que eu acabei de mostrar para vocês. A gente usava uma tabela anterior e ele deu prazo, e nosso prazo encerrava em dezembro. E nós colocamos em dezembro essa tabela que eu acabei de mostrar para vocês em funcionamento. Aqui em tabela de equivalência, a gente tem alguns serviços que constavam da tabela anterior e que tiveram equivalência nessa nova tabela. Então, vocês podem fazer uma pesquisa aqui. Vamos exemplificar aqui. Georreferenciamento, vamos ver. Geoprocessamento, vamos ver. Só para vocês saberem. Aí ele vai puxar aqui, como nessa parte da esquerda, era o que a tabela anterior. E da parte direita é a nova tabela. Então, para você, às vezes vocês, na tabela anterior eu usava tal tipo de serviço, ali na obra / serviço. E na tabela nova? Então, aqui tem para vocês darem uma olhada do lado direito como ficou nessa tabela nova, que é aquela tabela que eu acabei de mostrar para vocês. Mas é que muitos perguntam em qual substituiu o anterior. Por isso, nós fizemos essa tabela de equivalência para ficar mais fácil para vocês. Esse aqui é só no caso de quem usava algum tipo de obra ou serviço da tabela anterior e tem dúvidas hoje, tá? Se não, é só consultar aquela tabela anterior que eu mostrei para vocês, que vai ficar aqui dentro do portal em procedimentos e manuais, certo? Vamos agora estar preenchendo uma RT. Eu vou entrar aqui no treinamento. Eu vou estar entrando no treinamento para a gente estar... Tá fazendo um preenchimento de ART com vocês agora, tá? Aqui, ó, tá, esse ambiente de treinamento que eu entrei, ele já está atualizado, ele ainda não está atualizado, mas aqui em procedimentos e manuais, que vai estar o manual para vocês. Aqui, esse aqui é um de treinamento, então ele não está atualizado. Mas vocês podem entrar aí, se vocês quiserem entrar no ambiente de vocês, podem dar uma olhada, porque se vocês tiverem dúvida, vocês já podem perguntar para a gente aqui no chat. Entrando no seu sistema, dentro do portal, tá aí procedimentos e manuais, tá? Então, vamos preencher uma RT. Vamos lá em RT, emissão / consulta. Hoje vamos fazer uma bem geralzona, aí depois a gente vai estar indo mais por área, né? A gente faz uma na área da agronomia, depois, na área civil, na área da elétrica, na área da mecânica. Deixa eu só carregar aqui, só uma. Aqui. Essa primeira parte é um filtro, como todos sabem, é só um filtro.
A parte de emissão é aqui embaixo, ó, na parte de baixo, emitir cargo e função, emitir múltipla mensal, emitir obra-serviço. Então, nós vamos fazer uma de obra. Agora, vamos lá. Vocês entraram ali em emissão da obra / serviço, tá lá. Do lado esquerdo aqui, eu quero deixar para vocês, são os passos. E ele já fala referente ao que é cada passo. O passo 1 vai falar sobre a participação técnica, o passo 2 sobre a empresa contratada, o passo 3 sobre a contratante, o passo 4 sobre os dados da obra, o 5 sobre a atividade técnica, o passo 6 vai falar sobre observação, entidade de classe e declaração da lei e do decreto. O passo 7 sobre subempreitada. E o passo 8 é a confirmação. Só um minuto. Eu vou estar mudando de ambiente, porque eu estou num ambiente de treinamento e está dando um erro aqui. Rapidinho, vou mudar o ambiente para a gente continuar no preenchimento dessa RT. Só um momentinho. Prontinho, vamos entrar no outro treinamento. ART, emissão / consulta, como eu estava passando para vocês. Aí nós vamos aqui em emitir obra / serviço, que agora não está dando erro, tá certinho. Como eu falei do lado esquerdo aqui, as etapas, tá? E vamos para o primeiro passo. O primeiro passo é o tipo de participação, é aquilo que eu passei para vocês lá no começo, que nós vamos também disponibilizar aquela planilha para vocês, tá? Coautor, coautoria vinculada, corresponsabilidade vinculada, equipe vinculada, individual, tá? Então, eu vou colocar aqui como corresponsabilidade. Vamos supor que eu estou fazendo uma RT principal e que eu tenho um colega que vai vincular a RT dele na minha. Então, eu vou usar corresponsabilidade vinculada. Desculpa. Para ele poder depois usar a corresponsabilidade vinculada. Só para vocês, mas pode ser individual, vai depender do serviço que vocês estão fazendo. Se for equipe, multidisciplinar, é equipe, tá? Se for da mesma área, corresponsabilidade. Profissional da mesma área, corresponsabilidade. Se você colocar corresponsabilidade, vai abrir a possibilidade de um outro profissional vincular na sua RT em casos de uma obra que é executada por vários profissionais da mesma modalidade, ok? Salvar e avançar. Nós vamos agora para a parte da empresa contratada. A empresa contratada é só se o profissional responde tecnicamente por alguma empresa, tá? Se ele não responde, não vai aparecer aqui. Tem algumas dúvidas nesse sentido. Contratada é a empresa que você trabalha, que você é responsável técnico. Então, se você é responsável técnico por uma empresa e o serviço que você vai fazer
essa empresa contratada que está fazendo, que você trabalha nela, que você é responsável técnico, aí você tem que marcar. Nesse caso aqui, a pessoa não tem empresa contratada, então nós vamos deixar em branco. Mas se você trabalha numa empresa e a obra é a empresa que você vai fazer para a empresa, marque empresa contratada, ok? Próximo, nós vamos para o passo 3, que é dados do contratante, tá? Aqui, o tipo de contratante é o tipo do seu contratante. Ah, o meu contratante é uma pessoa física, é uma pessoa de direito privado, público, é uma empresa estrangeira, aí você vai marcar, tá? Eu vou colocar aqui como fosse para mim. Tá? Quando já está cadastrado o CPF, ó, ele já busca o endereço, tá? Lembrando que esse é o terceiro passo, esse é dados do contratante. Muitos confundem aqui e já colocam o endereço da obra, serviço. É o que demanda, às vezes, várias substituições, lá que a gente aprova, várias substituições. Por isso, eles erram aqui e colocam o endereço da obra aqui, tá? Então, nessa parte, no terceiro passo, é o dados do contratante. Vamos supor que eu não tinha aqui, eu só vou liberar aqui para ficar fácil para vocês, que não estava cadastrado, só para eu mostrar para vocês como fica. Aí eu pesquiso, o sistema puxa o endereço, aí eu coloco o número, tá? Você pode colocar um CEP geral, de uma cidade geral, aí você vai colocar o logrador, você vai colocar o número, tá? Geralmente coloco o CEP geral para RTs, assim, de área rural, ou no caso de a RT, quando, vamos supor, você vai fazer uma obra para a GESUL, que demanda, assim, vários locais que você vai estar fazendo serviço de, vamos supor, pavimentação asfáltica, recuperação, e demanda vários endereços. Aí você pode estar colocando geral e pode colocar aqui várias ruas de Campo Grande, tá? Então, você pode estar colocando o CEP geral. Se não, você também pode colocar até 4 endereços, tá? Ah, eu fiz um contrato com um banco lá na cidade de Dourados. Fiz com um banco em cidade de Dourados e vou fazer a manutenção do banco de 3 agências. Você pode colocar 3 endereços, tá? Lá na parte de obra. Aqui é só a questão do seu endereço. Desculpa, é que eu me confundi, pensei que eu estava lá na frente. Então, o endereço aqui é do seu contratante, tá? Pronto, colocamos, só salvar e avançar. Aqui os dados da obra ou serviço. Aqui é o endereço da tua obra. Aqui que você pode colocar quantos endereços, até 4 endereços, se você quiser, tá bom? Celebrado em, tem uns aqui, é o contrato que você celebrou com o seu contratante, tá? Então, pode ser hoje, como você pode ter falado com ele ontem, uma semana atrás, tá? A gente sempre orienta a colocar na data de hoje. Data de início, você pode iniciar hoje, como você pode iniciar daqui uma semana. A previsão de término é previsão de término, tá? É uma previsão. Muitos perguntam, e se acabar antes? E se acabar depois? Não tem problema. Aqui é só uma previsão de término, tá? Então, eu vou colocar aqui, vou colocar lá na frente, só para... Tá? Se a RT posteriori, esse caso aqui é só quando o serviço já acabou e essas datas forem anterior à data de hoje, tá? Se for tudo data anterior, for serviço já concluído, aí você marca assim. Mas é uma RT normal, que você está iniciando hoje no serviço hoje, marca não, tá? Relativa à perícia, sim ou não, vai depender de você. Número do contrato, se você fez com uma empresa de direito público ou privado e tem número de contrato, pode colocar. Valor do contrato. O valor do contrato é muito importante, você colocar o valor do contrato correto, tá?
Vamos colocar aqui, eu estou chutando, tá, gente? Vou colocar aqui 15 mil, tá? Esse código de obra pública, ele não é obrigatório. Vocês podem ver que tudo o que tiver asterisco, ele é obrigatório. O que não é obrigatório. Você pode passar direto que o sistema não vai bloquear, mas tudo aquilo que tem um asterisco, você é obrigado a preencher, tá? Tipo de ação institucional, não. Esse caso aqui é só para convênio, quando tem convênio. Hoje nós estamos com um convênio só da Agraer, se não me engano, o Jaso pode depois estar falando para a gente, mas se eu não me engano, a gente tem tipo de convênio hoje só com a Agraer. Então, se não for da Agraer, não for funcionário, não é convênio, deixa em branco, tá? Caso o proprietário seja o contratante, clique aqui em copiar, tá? Esse caso aqui, muitos ARTs não é o mesmo, principalmente para obra de direito público. Às vezes é da prefeitura, tá? Às vezes a GESUT contratou, mas o serviço é do governo. E nesse sentido aqui, que às vezes não é copiável, você vai ter que descrever o proprietário, ele pode ser diferente do seu contratante, tá? Aqui eu coloquei o mesmo, porque como estou fazendo como pessoa física, eu coloquei como sendo o mesmo, mas nem sempre, tá? Às vezes o proprietário é diferente do contratante. Adicionar o endereço. Aqui que eu falei para vocês, vocês podem colocar até 4 endereços. Ah, vou fazer um serviço para o banco, numa cidade, em 4 agências. Até 4 agências, você pode colocar 4 endereços, tá? Ah, Helene, mas e se é 5? E você pode colocar vários, você colocar um só, colocar o CEP geral e descrever diversas localidades, tá? Porque o teu contrato já vai contemplar esses endereços. Se for um endereço só, e se for o mesmo, que é o mesmo endereço do contratante, você pode também clicar em copiar, tá? Às vezes não às vezes é o mesmo, na edificação mesmo, quando é pessoa física, geralmente é o mesmo endereço, que ele vai fazer uma reforma, né? Já, por exemplo, na área da agronomia, na questão de custeio agrícola, não é o mesmo endereço. O contratante tem o endereço dele, e aqui do serviço, geralmente, é o endereço da fazenda. Então, é outro endereço. Aí você vai ter que digitar o CPF, digitar um endereço, e não esqueçam, vocês têm que clicar em adicionar endereço. Porque se não clicar em adicionar endereço, ele não vai vir para essa parte de baixo, e quando vocês salvarem e avançar, o sistema vai bloquear, tá? Então, o passo 4 é bem simples também, tá? São os dados da obra ou serviço. E um dos principais aqui, valor de contrato e o endereço. Vamos para o próximo passo, salvar e avançar e vai para o próximo passo. Lembrando que quando der algum erro, faltou alguma coisa para digitar, faltou algo para vocês colocarem, o sistema ele vai informar aqui na parte de cima, em vermelho, o que está faltando. Eu vou errar um aqui propositalmente, só para vocês verem. Por exemplo, esse aqui. Se eu não preencher nada e clicar em salvar e avançar. Olha lá. Na parte de cima, ó, apareceu em vermelho. Obrigatório informar ao menos uma atividade técnica. Então, o sistema ele te informa o erro. Por isso que eu passei para vocês que está preenchendo a RT, tem algum problema, não está conseguindo, pode chamar a gente no chat, printar a tela e mandar que a gente vai estar te falando, ó, esse erro, está faltando preencher esse dado, a gente está orientando vocês. Mas o sistema, ele mostra aqui na parte de cima, tá bom? Então, vamos para a parte que mais nós temos demanda de atendimento telefônico, chat, WhatsApp, que é sobre a atividade técnica. Nível é aquilo que eu passei para vocês, que está lá naquela tabela. O nível até aqui, tudo bem, fica fácil de ver.
porque são poucos. Mas quando chega ali na obra ou serviço, é melhor olhar na tabela mesmo que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, nós vamos fazer aqui, vamos fazer uma elaboração de um projeto, um exemplo. Elaboração de um projeto. Aqui na obra ou serviço, se você olhar antes lá na tabela, vai ficar mais fácil. Quando você for fazer um serviço, a primeira vez que você for fazer esse tipo de serviço. Se você já está acostumado, é tranquilo, né? Vamos supor, você está acostumado em fazer serviço de edificação. E aí você sabe aqui que você vai encontrar aqui na parte de construção, você vai achar aqui o que você vai precisar aqui, ó, tipo, construção, eu vou fazer um projeto, vamos supor, na área de edificação, de sistema pré-fabricado, ou de alvenaria, tá? Você digitando aqui, o sistema já puxa para você, vamos supor, ó, mecânico, ele vai puxar, só que ele puxa vários, ó, então às vezes fica complicado de olhar mesmo, eu concordo, as pessoas ligam, às vezes reclamam que fica difícil. Por isso, nós disponibilizamos lá no portal, na parte de procedimentos e manuais, a tabela. Então, a hora que você estiver fazendo, surgiu a dúvida, vai lá na tabela, fica mais fácil olhar na tabela e vir aqui e só digitar. Ou copiar e copiar lá na tabela, colar aqui, ele já vai puxar exatamente o serviço que você quer, tá? Então, eu acredito que ficou mais fácil assim. Mas aí a gente vai mudando, se vocês tiverem ideias, tiver sugestões, pode passar para a gente, tá? A única coisa que eu falei para vocês, esse serviço nós estamos, infelizmente, a parte de obra e serviço, ele está determinado pela resolução. A gente tem que seguir essas descrições que estão aí, tá? Então, você digitou 3 caracteres, ele já puxa. Vamos por geoprocessamento, dar um exemplo, ele já puxa todos os serviços que tem geoprocessamento. Eu quero ver sobre colheita, vamos supor. Aí ele já puxa toda a obra / serviço que tem a palavra colheita, tá? Vamos pôr aqui poços, ó, poços. Aí ele puxa tudo que tem a palavra poços, tubular, puxa tudo, tá? Mas eu acredito que fica mais, quando é a primeira vez que você vai fazer um tipo de obra ou serviço, fica mais fácil estar olhando lá naquela tabela. Então, eu coloquei construção civil, edificações só para um exemplo, tá? Aí vamos supor que seja 100 metro quadrado, ó. O metro quadrado aqui você pode digitar também, ele puxa para você, tá? Metro quadrado. Aí você tem que clicar em salvar atividade, tá? Pronto, salvou, tá aqui embaixo. Eu quero colocar execução. Pode colocar. Eu vou executar também. Execução de obra. Aí você já tá alvenaria, aí 100, porque é o mesmo, você vai fazer o projeto de execução, um exemplo. Metro quadrado, você digita metro, já puxa todos os que tem metro. Salvar a atividade. E assim por diante. Você pode colocar quantas atividades você achar necessário aqui na sua RT. Acho que essa da execução eu errei, né? Coloquei 1000. Aí dá para corrigir, tá vendo? Ó, vocês podem corrigir. Eu vi que eu errei, eu fui fui aqui em editar a atividade. Corrigir, tá? Então, aqui também você pode jogar no lixo. Eu errei, não é isso. Pode jogar no lixo, tá? E pode editar. E vai colocando
quantas atividades você achar necessário, ok? Vamos salvar e avançar. Ai, eu fiz de propósito, apareceu o custo unitário da obra. Eu queria falar sobre isso com vocês, e o sistema, ele realmente, travou para eu falar. Nós temos a resolução do CONF 1067, 2015 do CONF, que diz que toda execução de obra, você tem que colocar ali no valor do contrato, tem que ser de acordo com o valor do CUB, tá? Todas as execução de obras, só execução de obra. Então, se você colocar um valor de contrato inferior ao custo unitário da obra, que é o CUB, o sistema vai travar, tá? E aí, o que tem que acontecer nesse caso? Você volta ali nos dados da obra para corrigir o valor do contrato. Aí, nós, para o conselho, para não ficar vários valores, o que foi estipulado aqui no conselho? Que toda obra acima de 40 metros quadrados, foi feito o levantamento, acima de 40 metros quadrados, o valor do contrato ele tem que ser acima de 15.001, tá? Toda execução que for acima de 40 metros quadrados, o valor do contrato ele tem que ser 15.001, para bater com o custo unitário da obra, que é o CUB, certo? Então, eu alterei aqui para 15.001. A gente salva e avança. Aqui já tá os meus... Tá a execução, ó, tá vendo? Por isso que travou, porque é execução e é obra, tá? Execução de obra. Por isso que pede para a gente fazer de acordo com o CUB, de acordo com o valor do CUB, tá? Então, toda obra, execução, acima de 40 metros quadrados, tem que ser de acordo com o valor do CUB. Quer ver? Aí agora vai passar, vai dar certo. Aí, passou. Certo? O passo 6 é a observação. Lembra que se você teve alguma coisa lá na obra ou serviço que não ficou, não está muito claro, você pode utilizar aqui a observação, tá? Ela tem 100 caracteres. Eu acho que eu passei por finalidade também, nós temos a finalidade também. Deixa eu ver aqui em que passo que tem finalidade que também dá para vocês escreverem. Deixa eu só voltar. Acho que é no passo 4. Aqui, ó, no passo 4 eu pulei. No passo 4 tem finalidade. Se você digitar outro, ele vai abrir um campo para você. Você ganha mais 500 caracteres, tá? Então, você tem 500 caracteres para digitar aqui, para complementar o que você colocar da sua atividade técnica. E tem mais lá na parte de observação, você tem mais esses caracteres aqui disponíveis para você digitar. Mais 100, tá? 500 lá na finalidade. Mas para abrir a finalidade, você tem que marcar outro. E aqui mais 100 caracteres, você pode digitar o que você achar necessário para complementar a sua RT. Entidade de classe. Tem algumas entidades de classe cadastradas aqui, você pode marcar a sua entidade de classe, tá? Eu vou marcar nenhuma. Sobre esse decreto e esse lei que tem na parte de baixo, simplesmente é o seguinte: sim ou não? Se ele vai aparecer na sua RT. Só isso, tá? Muitas pessoas se confundem aqui, tá? O decreto e a lei não deixa, ela continua existindo, ela continua valendo, tá? É só se você quer que apareça na sua ART a descrição desse decreto e dessa lei, tá? Por que isso? Uma determinação da resolução do CONF também, por isso que ela é constante na ART. Lembrando que a ART, ela já está partindo para ser nacional. Todo CREA vai ter que seguir esse exemplo de ART, porque a nossa ART é a que mais
está quase 100%, se já não está 100% com a do Conf, tá? Então, quando daqui a uns tempos você for lá em São Paulo preencher uma RT, ela vai ser igual a essa. Hoje, no Mato Grosso, ela já é igual, porque o sistema do Mato Grosso é igual ao nosso. Mas logo, logo, todas as RTs de todos os estados serão unificadas. Ela vai seguir o mesmo modelo, os mesmos dados, as mesmas atividades, os mesmos níveis, tudo igual. Então, vai ficar bem mais fácil para os profissionais. Tá? Então, aqui no passo 6 é só isso. Salvar e avançar. No passo 7, se é uma obra de subempreitada, tá? Uma empresa pegou da prefeitura, do governo e passou para você. É isso? Não, então não. Tá? Se você pegou de uma subempreitada, você marca sim. Se não, não, salvar e avançar. A confirmação da emissão da RT. Aqui aparecem os dados todos que você preencheu, tá? Desde o seu contratante, o endereço dele, a parte da obra, o serviço, e a atividade técnica que você colocou, aparece aqui todos os itens que você colocou, tá? Aí vai aparecer salvar rascunho ou salvar concluir. O salvar rascunho a gente orienta, eu não tenho certeza de um dado, eu preciso voltar para corrigir alguma coisa, salva rascunho. Porque depois você pode voltar nessa RT, voltar em qualquer local, alterar o que você precisa para poder finalizar. Não, já vou pagar a RT, salvar e concluir. Certo? Então, é isso. Aí nós orientamos o salvar rascunho só nesse caso, se você não tem certeza, ou que você precisa levantar alguns outros dados, aí você deixa como salvar rascunho. Certo? Se você quiser voltar em qualquer outro passo, você pode voltar. Já está salvo, até aqui já está salvo. Nós tínhamos a RT anterior, aquela do sistema legado, que às vezes você estava no meio da RT, no final, se acabasse a luz, ou se tivesse alguma coisa com o seu computador, você perdia tudo. Essa não, a cada passo que você vai passando, que você vai salvando, você já tem ela salva no seu sistema. Se acontecer alguma coisa, quando você voltar, você volta daquele passo para frente. Certo? Aí vamos salvar e concluir, só para mostrar para vocês o último passo. Tá aqui. Tem a RT, fica uma RT rascunho, porque enquanto não voltar o arquivo retorno do banco com o pagamento, ela não se estabelece com o número de RT e como uma RT válida, tá? E aqui o boleto. Como eu falei para vocês, o boleto tem 10 dias quando você faz para pessoa física ou pessoa jurídica de direito privado e 30 dias quando é de direito público, no caso da sua contratante. Tá? Então, a ART fica gravada, tá? Eu vou mostrar para vocês. Essa RT que a gente acabou de fazer, vou mostrar como que ela fica lá na sua parte de RT aqui. Tá? Ela aparece sem número, porque ela não foi quitada ainda, tá? Aí o tipo da RT, o seu contratante e a situação concluída. Quando você efetuar o pagamento, ela já vai aparecer como válida. E aqui tem até uma pendente aqui embaixo, que é quando você salva rascunho. Aí ela fica pendente, ou seja, você pode vir aqui nessa mãozinha, continuar a edição e continuar a edição dela, modificar alguma coisa que você precisou ver, trazer um outro dado que você precisou. Então, por isso é importante, quando você deixar ela salvar rascunho, ela fica pendente para você voltar. Quando você salva ela definitivamente, ela já fica para a impressão do boleto, tá? E o número da RT, ele só vem depois que é compensado o valor do arquivo retorno do banco no nosso sistema, tá? Essa era a nossa proposta, de estar passando para vocês no início lá todas aquelas
informações sobre a RT, mostrar a TOS, que agora está disponível para vocês no portal, tá? Mostrar aí o preenchimento de uma RT meio genérica, né? Porque aí a nossa proposta a partir de agora é estar fazendo esses treinamentos de 15 em 15 dias, de 20 em 20, a gente ainda está se organizando. Está pedindo para vocês, está mandando também proposta de pauta de treinamento que a gente está fazendo, e vamos ter mais RTs específicas, da área da agronomia, da área da engenharia civil, da área florestal, da área ambiental, de segurança do trabalho, da área da geologia. Então, nós vamos fazer treinamentos específicos. Tem alguma do chat? Só. O Jaso me passou aqui que alguns profissionais querem... O Jaso me passou que alguns profissionais pediram para eu estar mostrando rapidamente sobre como faz baixa de RT, só para mostrar para vocês. Eu vou estar abrindo aqui o portal de onde eu estou lá. Vou mostrar para vocês rapidamente sobre a baixa de RT que alguns profissionais estão pedindo. Vamos lá. Pode falar. Pessoal, enquanto a Eliane arruma ali para mostrar para vocês, falar um pouco de baixa de RT. A baixa de RT ela não é um obrigatório ao profissional. Porém, o profissional que finalizou uma obra, ele tem que solicitar essa baixa, porque vai ser demonstrado que ele não faz mais parte, que ele não é mais responsável pelaquela atividade. Se vocês eventualmente recolhem uma RT e aquela RT fica em aberto, se acontece qualquer situação, né, uma situação judicial, um caso de uma obra, por exemplo, da engenharia civil, se acontece alguma coisa com a obra, inicialmente irão consultar o CREA se aquela obra ou existe alguma RT, algum responsável técnico. E a gente vai informar que a RT está em aberto. Então, para todos os efeitos legais, aquele profissional é responsável pelaquela obra. Tá? Essa é uma da importância da baixa da RT. Outra é que a baixa da RT ela gera a CAT, a certidão de acervo técnico, que é muito importante para os profissionais participarem de processos licitatórios. Isso é gerado a CAT a partir de RTs baixadas. Com frequência que a gente pede aqui, o meu departamento é o que analisa os pedidos dos profissionais, o departamento da Eliane recepciona, e o pessoal pede hoje aqui baixa de RT com registro de atestado, e ele quer para amanhã ou para o mesmo dia, porque ele vai participar de uma licitação depois de amanhã. E assim, a gente prioriza, a gente ajuda, mas nós também temos nossos prazos, nós também temos outros pedidos que também foram feitos anteriormente. Então, esses profissionais que já têm como rotina participar de processos licitatórios, já mantêm os seus acervos atualizados, já mantêm as suas RTs baixadas, tá? Então, tenham isso como rotina, solicitar essas baixas dessas RTs, tá? Uma coisa muito importante em relação a isso, que a Eliane falou ali, mas vou reforçar para vocês, coloquem nas RTs de vocês aquilo que efetivamente vocês são responsáveis. Tá? Se é um engenheiro civil, ele foi responsável técnico pelo projeto e execução da obra, somente da área da parte de construtiva, da parte de edificações, e não pelo projeto elétrico, ele coloque somente isso na RT dele. Se é um engenheiro agrônomo, por exemplo, que é responsável técnico por uma propriedade rural e somente pela parte de produção agrícola, coloque somente a produção agrícola. Não deixe margem para a interpretação que vocês são responsáveis por outras atividades além daquelas que vocês foram contratados, tá bom? Então, coloque na RT de vocês somente aquilo que efetivamente vocês são responsáveis, ok? A Eliane vai demonstrar ali para vocês. Tá. O portal, né? Abaixo de RT, vocês podem fazer aqui pelo atendimento, solicitação de pessoa física. Aí você vai clicar em nova,
No meu, porque eu estou no meu portal, ele, como eu sou a servidora do CREA, de vocês já vai aparecer o nome de vocês, tá? E logo já apareceu o nome, já vai aparecer lá uma caixinha do que... Eu vou colocar aqui, vou colocar o seu já. Faz de conta que eu estou fazendo um pedido. Aí, logo em seguida, vem isso aqui, o serviço. Aí, você vai pedir baixa de RT, tá? E se for uma RT com registro de atestado, que foi feito, o atestado emitido por uma empresa de direito público ou privado, você também já pode pedir a baixa com registro de atestado, depende de você. Então, a baixa de RT é aqui, você salva e avança, e ele vai te pedir para você anexar, no nosso caso, a gente pede a via da RT assinada, tá bom? Lembrando que manual de solicitação também nós temos lá no site, em serviços, tá? Tem todos os manuais lá, e até semana que vem, a gente aqui em procedimentos e manuais já vai ter o manual para preenchimento de RT, e em breve também dentro do portal todos os manuais para todo e qualquer tipo de solicitação. Lembrando que nós vamos mandar para vocês os certificados e uma pesquisa que é muito importante que vocês preencham para a gente estar melhorando. Esse é o primeiro treinamento. Acredito que nós vamos estar melhorando a cada treinamento, trazendo outras ferramentas para vocês, vai ser importante, informação para vocês, então nós vamos estar melhorando a cada treinamento. Então, nós contamos com a pesquisa de vocês, lá vocês podem estar dando sugestões de outras pautas de treinamento para a gente estar realizando com vocês, tá? Queremos agradecer a todos, né? As perguntas do chat que a gente não conseguiu responder, a gente vai estar respondendo por e-mail para vocês, tá? Vai estar respondendo por e-mail, porque a gente tem o cadastro de vocês que fizeram aí para o treinamento, vamos estar respondendo. Tem mais alguma dúvida? Já alguém falou alguma coisa no chat aí de dúvida que dá para a gente já... Bom, Eliane, eu tive algumas perguntas aqui referente a atestado de capacidade técnica. Nós estamos programando um treinamento específico para registro de atestado, tá? Baixa de RT com registro de atestado. Por que isso é importante? Como eu disse na minha fala anterior, os atestados são utilizados para processos licitatórios, né? E nós temos ainda em vigência a Lei 8666, que ela traz essas exigências. Agora nós temos o novo marco da licitação, ele continua trazendo a grande maioria das exigências da Lei 8666, então, e a gente é muito demandado a respeito de registro de atestado. Então, em vésperas de grandes licitações, aí chove de pedidos de registro de atestado conosco, tudo querendo para o mesmo dia. Então, a gente vai fazer um treinamento específico de baixas de RT e registro de atestado. É muito importante o preenchimento da RT, às vezes o profissional trata o recolhimento da RT como uma burocracia ou como alguma coisa, exigência formal do CREA. Não é isso, tá? A RT, vocês verifiquem que, se ela não for preenchida corretamente, com as atividades corretamente, com os quantitativos corretos, com os contratantes, empresa contratada, se você faz parte do quadro técnico de uma empresa, vocês vão ver que vocês terão problemas no registro do atestado. Então, aí a importância do preenchimento correto dessa RT. Não é meramente uma formalidade, né? Então, é importante esse preenchimento. E a gente vai fazer esse treinamento específico de registro de atestado, tá? Vai demonstrar o passo a passo, desde da formalização do pedido aqui conosco, como que o atestado deve ser, né? Se o atestado for emitido por pessoa
jurídica pública, né, de direito público, como que deve ser, pessoa jurídica de direito privado e ela não for empresa do sistema, como que tem que ser. Então, nós temos uma dúvida muito grande se o atestado pode ser emitido por esse ou por aquela tipo de pessoa jurídica. Então, isso a gente vai esclarecer, tá? Nesse treinamento específico. Vamos combinar com o Bruno aqui, que é do Departamento de Relações Institucionais, que está fazendo essa agenda de treinamento, para a gente poder efetuar. Se vocês tiverem algum outro tipo de treinamento que vocês gostariam de receber, vamos aproveitar agora com o advento da utilização dessas plataformas online para a gente poder fazer esses treinamentos. A grande maioria dá para a gente fazer tudo virtual. Vocês viram a Eliane ali, teve uma facilidade muito grande de passar para vocês aqui as informações, né, demonstrando para vocês. Então, se vocês tiverem alguma demanda referente a isso, pode passar para a gente. Nós temos outras situações também, como o registro de pessoas jurídicas, profissionais que queiram abrir estão abrindo suas empresas, né? Agora, em época de pandemia, tem muita gente empreendendo também, embora tenha pessoas fechando empresas, mas tem muitos profissionais das áreas de engenharia e agronomia que estão empreendendo. Essas empresas têm que ter os seus registros no CREA. O pedido é muito fácil, tudo hoje de forma virtual. Então, se vocês solicitarem para a gente aqui qualquer tipo de treinamento, a gente vai fazer o máximo possível aí para atendê-los, tá? Se tiver mais alguma outra pergunta aqui no chat, como a Eliane disse, a gente não conseguir finalizar, eu vou responder aqui para vocês por e-mail, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tá? Se vocês precisarem de alguma outra informação que não está aqui não foi contemplado aqui no treinamento, podem ligar aqui no CREA, pedir para falar no departamento técnico, no meu departamento, pedir para falar comigo no ramal 1032, podem encaminhar e pedir para falar comigo ou qualquer um da minha equipe lá, algum analista técnico, tá bom? Um abraço para vocês, tá? Tenham um bom final de tarde, eu vou passar para a Eliane finalizar ali, tá? É isso. Nossos agradecimentos, é o nosso primeiro treinamento. Desculpa alguma coisa, algum imprevisto, mas nós vamos fazer o possível para estar melhorando. E eu estou à disposição de vocês também, tá? Eu vou colocar aqui de novo rapidinho os nossos canais de atendimento, tá? O 0800 368 1000, opção 1, ou o chat pelo site ou pelo portal, e o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta muito legal que nós implementamos no ano passado por conta da pandemia, e nós estamos tendo um aceite muito legal, então podem contar com a gente ali, tá? Comigo também, pessoal, se vocês tiverem, estou à disposição de vocês no preenchimento de RT, e alguma dúvida que vocês tiverem. O meu ramal é o 1011, tá? 1011. Vocês podem ligar no 0800 368 1000. Quando começar a gravação, só discar 1011, que é o meu ramal, tá? Aí eu vou estar atendendo vocês. A minha equipe também está à disposição através do chat, do WhatsApp. Muito obrigada. Muito obrigada. E em breve nós iremos nos rever com novos treinamentos. Estamos à disposição. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Parabéns aí. Parabéns.